Oi, gente, boa tarde. Boa quinta-feira para todo mundo. Ontem eu subi um vídeo falando de umas coisinhas e hoje eu vou subir outro vídeo. Porque assim, a gente tem vontade de falar, a gente pode falar, não é? Liberdade de expressão. Estava pensando, né, em tanta coisa que eu não tenho que fazer. Já faz 3 anos, tanta coisa que não tenho que pensar, não tenho que me martirizar porque não sou mais mórmon, e tanta coisa fisicamente que eu não preciso mais fazer, levantar cedo no domingo, levantar cedo no sábado para ir no templo, ou limpar a capela, ou fazer alguma coisa. Estava vendo, escutando uma história onde a pessoa contava tudo o que tinha que fazer na igreja adventista. Ela abandonou a igreja adventista e ela disse que a igreja adventista roubou a infância dela. Eles obrigavam a ela, não sei se agora é ainda assim, mas faz muitos anos que ela deixou a igreja adventista, e ela disse que ela tinha que sair para, como eram os conquistadores, alguma coisa assim, que ela tinha que ir buscar doações para a igreja dela. Doações. Ela era uma criança, acho que ela não tinha nem 10 anos. E ela tinha que sair a pedir doações. Incrível como fazem. Isso é exploração infantil. Se uma criança não pode nem trabalhar porque ela tem que estudar e se divertir nos horários livres da escola, ela não pode jamais participar numa seita, pedir dinheiro para essa seita, pedir doação. É ridículo. Eu fiquei assim chocada com a história dela. E eu fiquei pensando em todas as coisas que a gente já não tem que fazer mais depois que a gente saiu do mormonismo. O meu filho Pedro, quando nós saímos da igreja, ele tinha 13 anos. Ele já tinha que sair. Tinha um outro jovem que tinha 1 ano ou 2 mais que ele, e já estava ligando para ele para sair, dividir com os homens maiores, né, os homens adultos, para visitar outros jovenzinhos como eles, adolescentes, que não estavam mais indo para a igreja. E eu disse: não, Pedro, nossa, eu era ativa ainda, e eu já fiquei assim meio, não, Pedro, você não vai, tu não vai visitar crianças, outros meninos para reativar, não vai ficar andando na rua. A coisa era que eles tinham que ficar caminhando no bairro e visitar os jovens, os adolescentes que estavam inativos. Mas o meu filho era uma criança, 13 anos, é um adolescente, ele não pode estar fazendo isso. Proselitismo. A Testemunha de Jeová também, desde criancinhas eles já estão lá do lado daquele carrinho com as revistinhas, tudo. E isso é uma exploração, é exploração com a criança. A criança tem que estar ou na escola ou se divertindo nos horários livres, ou praticando algum esporte que gosta, jogando com os amiguinhos, brincando. E eu estava pensando, né, todas as coisas que a gente fazia como membro ativo, que não era obrigado, mas era uma exigência que, se você não fazia, você era mal visto, né? E eu queria dar um bom exemplo para os meus filhos, porque eu sempre, na educação que eu quis dar para os meus filhos, eu sempre pensei: eu quero que eles sejam melhores do que eu fui, e que eles tenham melhores condições de educação, de tudo, melhores que eu. Então eu ficava pensando, hoje eu penso, tudo que a gente fazia nessa busca para estar melhor, para ser melhor, para agradar mais a Deus, para cumprir com a nossa tarefa de cristão. E eu achava que tudo aquilo que eu fazia era bem-vindo para Deus, né? Que era algo louvável. Então, tudo que eu pudesse fazer, eu fazia. E hoje eu estou pensando, né? Claro, é lindo, é tranquilo poder não ter mais que levantar cedo domingo de manhã para ir para a igreja, não ter que levantar super cedo no sábado para ir ao templo,
Ou às vezes nós íamos à tardezinha e voltávamos de noite, tipo 9, 10 da noite, 11 da noite, porque aqui o templo é relativamente perto. Se o trânsito está caótico, você pode demorar quase uma manhã inteira para ir e voltar, né? Não é tão pertinho não, e também não é tão rápido, porque apesar de que é tudo em autopista, tudo em pistas rápidas, às vezes tem muito tráfego, né? Tráfego é aqui em espanhol, não é droga não. Tráfego, muito carro, né? Muito engarrafamento. E a gente não chegava nunca, e às vezes a gente saía às 6 da manhã e chegava às 8, 9, porque era muito cheio o trânsito. Então eu ficava pensando, tá bem, é muito confortável agora não ter que fazer todas essas coisas, né? E não estar dentro daquela manipulação, daquela exigência, até pessoal, né? Uma exigência que nós tínhamos com nós mesmos. Mas eu vou confessar algo para vocês, tá? Não é que eu acredito que a igreja é verdadeira, não se assustem. Eu vou confessar algo, que se eu soubesse que essa era a igreja verdadeira, ou alguma outra igreja que era a igreja, a única verdadeira, eu não teria problema nenhum em levantar cedo, em sacrificar fim de semana, em sacrificar horas de devoção e dedicação àquela religião, tá? Eu não teria nenhum problema. Eu não saí da igreja por preguiça de não ir na igreja, de levantar cedo domingo. Eu não saí da igreja por preguiça de preparar aulas, de trabalhar, de limpar a capela, que era um nojo. Eu ficava pensando, por que eu tenho que limpar essa capela tão suja, tão nojenta? Porque, os membros, por favor, como sujam, como deixam derramar comida, suco, bolachinha, de tudo. Quem tem criança deixava a capela um nojo. Eu disse, por que eu tenho que limpar todo esse nojo? Se eu tenho a minha casa para limpar, eu tenho minha família para cuidar, por que eu tenho que estar aqui? Eu pensava às vezes, né? E quando eu terminava de limpar, eu pensava, mas dá uma satisfação, porque eu sei que eu estou fazendo por Deus e tudo mais. Essa era a minha ideia, né? Que eu estava fazendo por Deus, por isso que a gente fazia. Se eu soubesse, se eu não tivesse descoberto que essa não é a igreja e que não tem nenhuma outra que seja a igreja verdadeira, se eu estivesse ainda acreditando, eu estaria lá. Porque se eu tenho filhos, eu amo os meus filhos, eu amo meu marido. E se tivesse alguma coisa de bom para a gente, para os meus filhos, para a nossa família, qualquer coisa que fosse louvável, que fosse para unir mais a nossa família, que fosse para acrescentar, que fosse para deixar a gente mais feliz, eu não mediria esforços, eu iria até a China, até qualquer lugar no planeta para buscar esse benefício para minha família. Eu não teria nenhum problema em sacrificar nada do meu tempo, dinheiro, bens, qualquer coisa. Eu estaria disposta a fazer para beneficiar a minha família, os meus filhos, a quem eu amo, as pessoas que vivem embaixo do mesmo teto que eu e que formamos uma família. Então, não é a preguiça, não é não querer visitar pessoas, tudo isso sim, era um nojo, tá? Visitar gente que a gente nem tinha afinidade, deixar que outras pessoas estranhas, que a gente nem tinha afinidade, entrar na casa da gente para deixar uma mensagem, sendo que nem sabiam ler direito. Desculpe, né? Mas nem sabiam ler direito. Eu podia ler. Eu recebia mais por educação, porque eu disse, essa mensagem eu já li. Eu li na internet, eu li na Liaona. Eu não preciso não preciso receber visita, porque que me ajudem emocionalmente, espiritualmente, né? Se tem alguma coisa espiritual que eu possa fazer por mim e para minha família, eu mesma faço. E essa é outra coisa na igreja.
Por que você tem que estar lá e fazer tudo o que eles dizem e acompanhar o raciocínio deles, como é a ideia que eles têm da Bíblia, de Deus, de Jesus Cristo, a interpretação que eles têm. Se eu também tenho um cérebro, eu também penso, eu também tenho inteligência. Cada um de nós nascemos com um cérebro capaz de pensar, de raciocinar, de meditar e de entender as coisas. Por que a gente tem que seguir a homens igual que nós, que têm erros iguais ou piores que os nossos? Mas se fosse a verdade, eu me sacrificaria, faria tudo. A coisa é que não é a verdade. Não é nem a Igreja Mórmon, menos as Testemunhas de Jeová, que são um lixo de religião, menos as adventistas, que eles são manipulados 24 horas por dia. Os Testemunhos de Jeová precisam pregar na rua até 90 horas por semana. Vocês imaginam o que é isso? Uma pessoa que trabalha no comércio, ela pode trabalhar até 44 horas semanais. A Igreja Testemunhas de Jeová exige que você faça 90 horas por semana, ou seja, vai trabalhar quando? Vai se divertir quando? Vai cuidar da família quando? Tudo tem que deixar de lado. Por isso é que os Testemunhas de Jeová dizem que você não tem que fazer faculdade, porque é do diabo, porque tomou seu tempo, claro. Você tem que trabalhar para eles, né? Para deixar firme as Testemunhas de Jeová lá na igreja, para buscar outros, para que paguem ofertas e ofertas e ofertas, né? E continuem também trabalhando para aumentar mais. Claro, por isso que é tudo do diabo, universidade, trabalhar muito. Eles demonizam a universidade. Eles demonizam um trabalho que exige de você muitas horas na semana, claro, porque você não vai dar o tempo para eles, para a organização deles. É tudo uma manipulação e é tudo para o benefício deles, não para o seu benefício. Mas por isso que eu digo, se eu soubesse, se eu não tivesse descoberto que essa não é a verdade, que não existe uma verdade aqui na Terra hoje em dia, se eu soubesse que tivesse um caminho, um único caminho que conduziria a um lugar melhor que essa vida tão difícil depois da morte, nossa, eu estaria lá. Não é por preguiça, não é por nada. Não é por apego ao dinheiro, nem apego a nada. Eu me sacrificaria tudo. Mas para que sacrificar tudo da gente? Dinheiro, energia, tempo, tudo. Nossos filhos, pobrezinhos, nossos maridos. Para uma causa mentirosa, falsa? Para quê? Então eu fico em casa e cuido dos meus filhos, cuido da minha casa, do meu marido. Tento ser melhor a cada dia, tento não fazer mal para ninguém. E nisso eu tô ganhando, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês. Um beijinho para todo mundo. Tchau!